Caros colegas, este programa é destinado a técnicos da área civil. Seja bem-vindo. Neste vídeo comentarei sobre apropriação. Dos temas práticos apresentados, a apropriação é o que demandará maiores comentários, pois este, assim como os anteriores, não é complexo, porém depende de ajuste ou criação de uma estrutura que seja compatível e coerente com a obra. Apropriação, de acordo com conceitos da engenharia civil, é a atividade que tem por finalidade identificar todos os custos de um serviço, dando o destino correto a todos os custos da obra. A apropriação, assim como as composições unitárias de preço, pode ser dividida em equipamento, mão de obra, serviços, materiais e transporte. Serão comentadas as disposições organizacionais mais usualmente utilizadas, porém lembrem-se que o importante é entender o conceito, pois na prática sua concepção é singular, em termos de dimensão e estrutura. Equipamento vem a ser a identificação de despesas com mobilização, aluguel, operador, mecânicos, combustível, peças, equipamentos, manutenção e lubrificação, necessários para a execução de cada serviço. Se você estiver em obras com utilização significativa de equipamentos, deverá existir um setor específico para operar este controle, em obras maiores mobilizado, em obras menores centralizado na matriz. Se por outro lado os equipamentos se apresentam em segundo plano, não há necessidade de controles minuciosos, porém estes devem ser confiáveis. Mão de obra. Este é um item cujo modo operante é parte intuitivo, pois se fizermos um controle muito rígido, podemos engessar a obra, e não obter o máximo de rendimento das equipes. Por outro lado, a falta de controle demanda desordem prejudicial em vários aspectos da obra. Apenas encarregados gerais extremamente experientes e inteligentes conseguem durante um certo tempo, tirar o máximo de produtividade destas situações. Sendo assim, o melhor é deixar o serviço correr dentro de limites relaxados, e se este tornar-se improdutivo, intervenha e regularize a situação. Para saber a hora de intervir é necessário ter o controle supervisionando as atividades. Normalmente temos para obras pequenas uma apropriação mais geral, tornando-se mais criteriosa conforme o volume de atividades da obra aumenta. O sistema que mais aprecio é ter um setor de programação de mão de obra, destinando os operários para cada serviço, e conferindo esta distribuição. Para termos credibilidade nos dados lançados no sistema, é importante conferir a mão de obra apropriada com o relatório de horas trabalhadas, diariamente. Material. Uma curiosidade é que o material nunca pode ir direto do fornecedor para a frente de serviço destino, tendo obrigatoriamente que passar pelo centro de custo chamado almoxarifado, que recebe todos os fornecimentos da obra, e libera de acordo com as solicitações das frentes de serviço, controlando ainda os estoques. O almoxarifado nunca entra no mérito da programação de destino dos materiais, devendo apenas controlar os estoques e programações com a produção, comunicando possíveis inconformidades ao planejamento e identificando o local destino de todos os materiais. Transporte. Este item tem de ser apropriado com um certo bom senso, pois uma representativa quantidade destes serviços é compartilhada, e para apropriar seu custo é necessário fracionar os valores cobrados e lançar nas suas respectivas atividades. Devemos estar atentos a possíveis distorções, como por exemplo, formas de aço são feitas para serem amortizadas com pelo menos 36 reusos. Se lançarmos no sistema seu custo de fabricação, logo no início da atividade, podemos ter distorções, causadas por apropriação antecipada.
Outro exemplo é quando vamos fazer medições, e solicitamos algum adiantamento a contratante, e lançamos esta quantidade medida no controle, temos então distorções no resultado por antecipação de produção. O controle de gastos se baseia na comparação entre o custo orçado, o custo previsto nas contratações, e por último no custo efetivamente gasto na obra. A princípio este último só pode ser avaliado após o término do serviço, o que mostraria ser de pouca serventia, visto as irregularidades não conseguirem ser corrigidas em tempo hábil. Neste caso é feita análises parciais periódicas baseadas no custo despendido, dividido pela produção alcançada no mesmo período, resultando a produtividade que pode ser comparada com a orçada e a contratada, periodicamente. Note que temos então um relatório baseado inicialmente no orçamento, na sequência, sendo gradativamente substituído pelas contratações, e ao final pelas apropriações, o que nos proporciona ter constantemente atualizada a previsão de resultado da obra. Comentário: os serviços de apropriação demandam um certo grau de profissionalismo e esclarecimento, pois a execução deste, sem a correta utilização de seus benefícios, tende a se tornar um fardo meramente decorativo. Logo, a apropriação deve ser tratada de maneira responsável e esclarecida. A apropriação, para ser confiável, tem de ser confrontada com relatórios de movimentação financeira e corrigida, de maneira a sempre estar coerente com os gastos da obra.